Imaginem uma peça de teatro onde absolutamente todos os atores em palco esqueceram as suas falas. Ah, um pesadelo completo. Sim, um caos. Eles não sabem onde se posicionar, nem sequer leram o guião. Estão apenas ali a deambular pelo palco. Pronto, a improvisar da pior forma possível. Exato. No entanto, quando o pano desce, a plateia levanta-se e aplaude de pé. De forma efusiva e, quer dizer, quase histérica. Porquê? Apenas e só porque os atores vestem fatos caríssimos e ostentam medalhas de mérito ao peito. Ou seja, a aparência do sucesso, aquele invólucro todo, substitui por completo substância. Nem mais. É a encenação da vida levada ao extremo. E quem nos ouve pode pensar que isto é uma analogia abstrata. Mas não é. Pois não, é uma representação muito real de uma sociedade onde a validação visual, onde o estatuto supera qualquer necessidade de competência real. Porque, convenhamos, nós preferimos o conforto preguiçoso de olhar para uma categoria visível a ter o esforço de avaliar o mérito verdadeiro. Lá está. E isto foi o Brasil do início do século XX. Uma sociedade tão obcecada por títulos que um simples pedaço de papel significava muito mais do que a capacidade real de construir algo. É uma dinâmica fascinante e terrível ao mesmo tempo. Sem dúvida. Hoje, o nosso foco nesta exploração é perceber como uma nação constrói o seu próprio fracasso, com base nestas ilusões. E vamos basear-nos numa coleção de ensaios extremamente aguçados do autor Lima Barreto. Sim, reunidos no livro Bagatelas. Exatamente. Com textos escritos ali entre 1917 e 1918. E a premissa que ele explora, é perturbadora. Como é que uma sociedade idolatra títulos académicos vazios, enquanto esmaga e ignora as pessoas que efetivamente limpam as ruas e constroem a riqueza? O que torna estes ensaios tão relevantes é que eles não são um simples relato histórico distante. O autor pega literalmente no bisturi e disseca a hipocrisia sistémica. Ele expõe aquelas engrenagens psicológicas e económicas que faziam a sociedade funcionar. E para compreendermos essa mecânica, nós temos de olhar primeiro para o que ele diagnostica como uma grande doença nacional da época, que é a famosa superstição do doutor. A grande ilusão sistémica. Espera, superstição? Como se fosse magia ou amuletos? Explica-me lá isso, porque quando pensamos num doutor, pensamos em alguém que estudou arduamente durante anos a fio? Pois, mas é exatamente contra essa percepção que o texto se revela. O argumento central aqui é que, herdando uma mentalidade muito elitista do tempo do Império, a recém-instaurada República criou uma nova casta. Uma nova fidalguia, digamos assim, mas de papel. Uma fidalguia de papel. Gosto dessa expressão. E a maioria dos detentores destes títulos eram jovens rapazes de famílias muito abastadas. Eles, na prática, compravam a sua passagem pelos exames. Ou seja, zero mérito académico. Zero. Seja por influência política ou pura corrupção, eles não sabiam nada de humanidades, desconheciam a ciência, mas exigiam da sociedade uma reverência quase mística. Daí a superstição. O diploma não certificava conhecimento. O diploma funcionava tipo como um campo de forças mágico. Para os protegerem de terem de provar que sabiam fazer o que quer que fosse. Exatamente. Era um escudo absoluto contra a realidade. E é aí que entra aquele conceito incrível que encontrei nas fontes, a figura da muleta. A célebre muleta, essencial para o sistema não colapsar. Pois, como estes figurões titulados eram colocados nas direções de bancos ou nas fias de ministérios puramente por terem o anel de curso, o sistema precisava de alguém para fazer o trabalho real. E esse alguém era um subalterno anónimo. Muito mal pago, normalmente. Mal pago, mas altamente competente. A muleta. Vamos lá desconstruir isto para quem nos ouve. É como comprar um carro de altíssima cilindrada sem saber conduzir. Sim, e contratar um motorista brilhante. Exato, contratar um motorista, mas no final exigir a taça de vencedor da corrida, só por ser o dono do carro. O doutor era a marca, a muleta era o motor. Essa analogia reflete perfeitamente o desfazamento da época. A incompetência estava tão institucionalizada no topo que precisavam de escoras diárias. O autor dá casos explícitos de engenheiros de renome que, quer dizer, não sabiam fazer um simples cálculo de estrutura. E dependiam de um técnico obscuro para não deixarem as pontes cair. É uma autêntica loucura. É.
E o problema agrava-se quando percebemos que este estatuto distorcia tudo, corrompia a própria fundação da sociedade, que é a justiça. Os textos sublinham que médicos e adrogados, os detentores do título supremo, consideravam um ultraje absoluto serem julgados por júris populares. Espera, repudiavam sentar-se num banco de réus com cidadãos comuns? Nem mais. Eles não admitiam ter o seu destino decidido por não-doutores. Criam, na prática, impunidade institucional. Me deixou chocado nesta obsessão toda foi o caso daquele funcionário dos Correios. Tens de explicar como é que isso sequer foi possível num país supostamente funcional. Refere-te ao célebre caso do amanuense da Bahia. Esse mesmo. Para contextualizar, estamos a falar de um indivíduo que trabalhava nos Correios a organizar cartas e encomendas, uma função administrativa normal. Certo. E o que é que ele faz? Entrega um requerimento oficial ao Estado a exigir que, no seu processo individual, passasse a constar o seu título de doutor em ciências médico-cirúrgicas. Tudo isto com o único propósito de passar à frente dos colegas carteiros nas promoções internas? Exatamente. Ele queria usar um diploma de medicina para subir na hierarquia dos Correios. E a parte verdadeiramente sintomática do sistema, a parte que choca, é que o Estado deferiu o pedido. Aprovaram a exigência dele. Ver quem distribuía o correio mais rápido. Estava apenas focada em venerar o papel. Mas pensa comigo, Diz. se toda esta elite burocrática vive neste universo paralelo, alguém tem de pagar a conta? De onde é que vinha o dinheiro para sustentar este delírio coletivo? Ora, essa é a transição perfeita para o motor económico que sustentava o país na altura. A cidade de São Paulo e o grande império do café. Se a burocracia era a ilusão social, a economia paulista era a grande ilusão económica. O que temos aqui é uma elite agrária poderosíssima. Os textos até os apelidam de forma muito irónica de Doge do Tiete. Uma excelente farpa literária, a compararmos à velha aristocracia de Veneza. Sim, uma aristocracia com muito poder e pouco escrúpulo. Esta oligarquia promoveu uma campanha de marketing maciça na Europa. Venderam a imagem de um Eldorado de abundância. Clima excelente, leis protetoras. Tudo para atrair multidões de imigrantes, italianos, espanhóis, para virem trabalhar nas enormes plantações de café e, claro, encherem os bolsos desta mesma elite. Até aqui é a clássica exploração da época. Mas os documentos põem uma hipocrisia impressionante. Fala-nos sobre a tal valorização do café. Porque quando a produção explodiu e começou a sobrar produto no mercado mundial, os preços ameaçaram cair a pique. A velha lei da oferta e da procura a funcionar. Exato. E nessa altura, o que é que fizeram estes defensores do mercado livre? O que eles fizeram foi, essencialmente, um resgate financeiro estatal, com dinheiros públicos e contornos muito obscuros. A tal valorização. Quando viram que iam perder dinheiro, usaram a sua influência no Estado. Ou seja, foram chorar ao governo. Literalmente. O governo contraiu empréstimos internacionais colossais e usou esse dinheiro público para comprar o excesso de café aos próprios fazendeiros, retendo esse café em armazéns gigantescos para criar uma escassez artificial e manter o preço muito elevado na Europa. Espera lá, deixa-me ver se percebo bem este esquema. Eles produziram demais, por ganância, e em vez de aceitarem um prejuízo, puseram o Estado a endividar-se para lhes comprar a produção ao preço que eles queriam. Nem mais. Portanto, socializaram os prejuízos de forma descarada e privatizaram os lucros todos. É o resumo perfeito. E o custo dessa dívida monstruosa recaiu sobre o público geral. A inflação disparou completamente. O custo de vida, do pão, da carne, das rendas em São Paulo, tudo se tornou insustentável para a classe trabalhadora. E aqui chegamos à grande contradição. Estes barões precisavam muito dos trabalhadores europeus para colher o café e construir aqueles palacetes. Eles queriam uma cidade com uma estética perfeitamente parisiana. Criam o glamour europeu nas ruas do Brasil. Certo, mas no momento em que esses mesmos imigrantes não aguentaram mais o custo de vida e começaram a protestar por condições mínimas, a máscara caiu, não foi? Caiu com estrondo. O discurso de São Paulo como terra de acolhimento desapareceu num instante. De repente, a elite começou a rotular qualquer exigência de anarquismo. E lá vinham as metralhadoras. Exato. Para manterem a cidade com aspecto europeu, não tiveram qualquer pudor em esmagar a mão de obra que lhes dava esse luxo. Queriam a arquitetura de Paris, mas não admitiam os direitos laborais da Europa. É de uma violência tremenda.
E isto mostra que esta elite construiu uma autoimagem de enorme sofisticação, quando, na verdade, eram apenas capatazes com muito dinheiro. E há um conceito da psicologia que os nossos textos aplicam de forma brilhante a este desfazamento entre o que as pessoas são e o que acham que são. O bovarismo. O bovarismo. Sim, é sem dúvida a chave de leitura para esta sociedade. É um termo criado pelo filósofo Jules de Gaultier, inspirado na famosa personagem Madame Bovary, do Flaubert. A mulher que vivia completamente imersa em ilusões românticas. Precisamente, ele definiu isto como o poder ou a doença de o ser humano se conceber como algo fundamentalmente diferente e superior àquilo que realmente é. Um auto-engano tão profundo que a pessoa passa a viver na ficção. E a aplicação disto ao cotidiano na obra do Lima Barreto dá-nos casos tão ridículos, parecem saídos de uma comédia. Temos aquele delegado de polícia do subúrbio que, quando entra no comboio para ir trabalhar, endireita as costas e acha genuinamente que é o deus Júpiter. A olhar do Olimpo para os réus mortais. Exato. Ou o ministro sem qualquer brilhantismo que encarna a figura do cardeal Richelieu. Mas o meu favorito, de longe, é o modesto escriturário, o Amigo H. Tens de partilhar essa. O Amigo H é um microcosmo do bovarismo em estado puro. Era um funcionário público perfeitamente medíocre, mas que, olha, tinha uma caligrafia muito bonita. Desenhava umas letras fantásticas. E passou a vida a receber pequenos elogios por causa disso. O que aconteceu foi que a mente dele pegou nesse elogio mecânico e extrapolou de uma forma delirante. De repente, este simples escriturário convenceu-se de que era um gênio intocável da literatura. E decide escrever um livro absolutamente incompreensível, A Comédia do Pó. E jura a pé juntos que a obra dele é filosoficamente superior a Cervantes e Dante juntos. É um delírio completo. Mas repara, sou incrivelmente atual. É a versão de inícios do século XX da síndrome de personagem principal. Pensa nas redes sociais hoje, onde a imagem perde o contacto total com a realidade palpável. Pois é. E o ponto fulcral do autor aqui não é apenas ridicularizar estas pessoas. Ele aponta isto como uma tragédia social, porque quando a política e a economia estão cheias de pessoas presas nestas ilusões grandiosas... Ninguém está a resolver os problemas reais. Exato. Se o líder acha que é o Richelieu, ele não vai aprovar orçamentos para o saneamento básico. O país não avança porque quem manda está preso numa sala de espelhos. Mas então, se toda a cúpula do poder está a jogar esta simulação de grandeza, quem é que se realmente constrói o futuro? A resposta nas nossas fontes aponta para um lugar muito esquecido: as escolas públicas. É uma fratura narrativa muito interessante. Quando o tema passa para a educação básica, o tom irónico do autor dissolve-se por completo. Entramos num território de respeito profundo. Ele identifica nos professores primários e secundários a verdadeira nobreza do país. As descrições são tão humanas. Ele relembra o Frutuoso da Costa, um homem amargurado com a vida, mas que não falhava aos alunos. Ou o apaixonado Francisco Varela. Ah, o professor de História Antiga. Sim, o texto relata que ele explicava a Guerra de Troia com uma paixão tão grande, a suar e a gesticular, que os alunos sentiam que o pátio era o próprio campo de batalha. Ou o genial Otto de Alencar, sem qualquer daquele pedantismo dos falsos doutores. Estes homens construíam mentes, não ilusões. E o que revolta ao autor com toda a justificação é o contraste brutal entre a devoção destes educadores e o abandono por parte do Estado. O texto expõe isto com o caso das escolas femininas. Milhares de raparigas lutavam por vagas na escola normal. Puramente porque o Estado se recusava a construir escolas secundárias públicas para elas. E a desculpa governamental era a velha cartada da responsabilidade fiscal. A dizerem que não havia orçamento. Pois que o ensino para tantas jovens iria falir a Câmara Municipal. Mas como é que o autor destrói essa narrativa de contenção de custos? Com factos muito óbvios sobre as prioridades dessa república aristocrática. Enquanto o Estado dizia que não tinha dinheiro para as raparigas normais, gastava quantias astronómicas a sustentar colégios militares elitistas. Em regime de internato. E quem entrava nesses colégios? Rapazes de famílias ricas, fartos de privilégios, colocados lá através de cunhas e influências políticas. Ou seja, a falência do Estado era uma mentira muito conveniente. Não havia dinheiro para a mobilidade social, mas havia orçamentos de luz para manter os filhos das elites pagos pelos impostos de todos. É a sabotagem ativa da sociedade. E ao impedir o acesso à educação, garantiam que a pobreza extrema continuava a ser a única realidade para a maioria. O que nos leva à história, possivelmente a mais insólita que temos para hoje.
a do mendigo afortunado. Essa história é uma peça de xadrez moral contra a classe média. Para quem nos ouve perceber, os textos relatam um caso verídico de um mendigo espanhol, cego, que pedia esmola nas ruas. Um dia, a polícia detém um homem. O crime dele? Descobriram que ele possuía uma conta bancária com mais de 6 contos de réis. Uma pequena fortuna na época. Dava para comprar uma casa sólida, que tinha feito imenso dinheiro. E a sociedade, a imprensa, passaram-se de raiva com ele. Ficaram furiosos. E é essa fúria que o autor nos desafia a analisar. Se vivemos num sistema que prega religiosamente os valores da poupança, do trabalho, de depositar dinheiro no banco... Por que raio é que a sociedade quer prender um cego, que aplicou exatamente esses princípios de forma brilhante? É um paradoxo incrível. É porque, no fundo, a caridade não é sobre ajudar o próximo. É sobre exigir uma performance de miséria absoluta e submissa para alimentar o ego de quem dá a moeda. É exatamente. Ao aplicar a lógica de acumular capital a partir das ruas, o mendigo retirou à sociedade o seu complexo de superioridade. O autor argumenta que o mendigo agiu como o perfeito homo economicus. Ele tinha sido operário antes de cegar, não é? Sim, ele não mudou a sua ética, apenas adaptou o modelo de negócio perante a desgraça. Ele calculou os custos de vida ao detalhe. Estabeleceu um orçamento fixo de 700 réis por dia. O custo de um teto miserável e uma refeição. Que disciplina férrea. Qualquer cêntimo que passasse dos 700 réis, ele ia e depositava no banco. O autor defende que, perante a incerteza brutal da esmola, a atitude dele não foi uma vigarice, foi um ato de sobrevivência sábia e prudente. Ele encontrou uma forma altamente pragmática de sobreviver num sistema que o tentava esmagar. Mas o mundo na altura estava a entrar em ebulição e nem toda a gente reagia em silêncio à injustiça. E é aqui que os textos dão um salto internacional muito forte. Sim, trazem um exemplo que funciona como um choque para o Brasil da época. E atenção, o foco não é um endosso à violência, mas a análise psicológica da raiz do ato. Estamos a falar da Vera Zasulich. Uma jovem russa de 20 anos que chocou a Europa. Ela já tinha passado anos isolada na prisão e, ao ser libertada, descobre que o general Trepov tinha mandado açoitar cruelmente um prisioneiro político chamado Bogolyubov. E o detalhe mais importante é que a Vera não conhecia esse prisioneiro de lado nenhum. Não era irmão nem amigo. Nada. Mas perante essa violação terrível da dignidade humana, ela dirige-se ao general e dispara sobre ele. A dissecação que o texto faz a isto vai direta à motivação. A ação da Vera não foi movida por interesse financeiro ou ganho de poder, nem por vingança pessoal. Foi um altruísmo radical, um sacrifício enorme face ao sofrimento de um desconhecido, uma revolta desinteressada. E o autor foca-se nisto para criar um contraste doloroso com a letargia do seu próprio país. Como quem diz, reparem na empatia radical que existe lá fora, em sociedades no limite. Ele utiliza a chama da Vera para iluminar o breu nacional. Ele descreve o país nessa época como um gigante anestesiado, com os pés no prata e a cabeça nas guianas, dormindo um sono tão entorpecido pelas ilusões dos doutores e fortunas do café. Que a população permite ser sugada sem qualquer resistência. A apatia, no fundo, é o grande inimigo. É o inimigo silencioso que valida todos os outros abusos. E assim ficamos com esta radiografia brutal. Recapitulando, mergulhamos num sistema doente de substituição por diplomas. Vimos os resgates do café com dívida pública arruinarem quem trabalhava. Rimos de forma amarga com o buvarismo de quem se acha a reencarnação da nobreza. Lamentámos a destruição da escola pública. E vimos como a poupança genial de um pobre mendigo foi diabolizada. É verdade. E como um país inteiro pode dormir enquanto lhe roubam o futuro. Um século passou, mas as dinâmicas humanas revelam-se assustadoramente resilientes. E para terminarmos, pensem nisto. Começámos por falar de uma sociedade obcecada por exibir um anel de curso para esconder que não sabia fazer nada. Hoje, na era digital, vivemos inundados por perfis de LinkedIn perfeitamente curados, por títulos como Estrategista de Inovação Disruptiva e por identidades digitais que projetam um sucesso constante. Uma nova fidalguia de papel, digamos assim. Exatamente. Será que superamos verdadeiramente a doença das aparências ou apenas mudamos de plataforma? Substituímos o diploma pela validação viral, mas continuamos, coletivamente, a fugir da tarefa invisível e difícil de produzir substância real. Fica a reflexão para quem nos ouve. Até à próxima exploração.